mais uma liminar deferida. Esse vídeo não é repetido, eu já fiz vários vídeos desses e tenho mais de 10 decisões aqui que já saíram para gravar. Então, meus amigos, muitas decisões favoráveis, mantendo o seu direito, provando que não é um malabarismo, um contorcionismo jurídico que nós estamos tentando. Não, é o seu direito que está escrito na Constituição Federal e eu vou ler mais uma decisão para vocês e ver qual foi a fundamentação utilizada pelo juiz federal. Se está chegando no canal agora, não me conhece, meu nome é Andrei, sou advogado, instrutor da mentira e atleta profissional de tiro. Rapidamente, todos os dias recebo centenas de mensagens nesse número de WhatsApp aqui, que é o meu número, eu sou maluco, eu divulgo o meu número pro Brasil inteiro, perguntando sobre as ações declaratórias. E aí, Andrei, tá dando certo, não tá dando certo? É certeza, não é certeza? Meus amigos, claro que não é certeza. Nós dependemos da decisão de um juiz, então nós não sabemos qual é o posicionamento daquele juiz. Mas, dia após dia, venho aqui trazendo decisões favoráveis para vocês. Uma coisa eu tenho certeza, primeira, da morte, e a segunda, que se você não fizer nada, o seu CR vencerá em 21/7/2026. O não, você já tem. Aí você pode escolher tentar lutar ou cair na armadilha deles, esperar chegar lá em 2026 para descobrir que você não vai conseguir renovar o seu CR, e aí o sistema não sabe se vai estar funcionando, não sabe se vão aceitar a habitualidade, e mais aquele monte de complicações que eu já trouxe nos vídeos anteriores. Decisão na tela. Trata-se de ação sobre o rito comum objetivando em caráter de tutela antecipada, provimento jurisdicional que determina a autoridade demandada que considere a data de vencimento do CR, certificado de registro do autor e dos CRAFs, certificado de registro de arma de fogo, a data de validade constante em seus respectivos documentos, prazo de 10 anos, os quais foram emitidos anteriormente, a nova regra estabelecida no decreto 11.615. Sustenta o autor em síntese ser detentor do direito adquirido pelo ato jurídico perfeito, visto que suas armas de fogo e seu CR estão válidos com prazo de vencimento de 10 anos desde a data de renovação, seria de expedição, né? Aduz que está em iminente risco, tendo em vista que possui documento que traz a validade de seu instrumento de competição esportiva com 10 anos de validade. Todavia, ao entrar em vigência o decreto 11.615 e a Ecologo 66, houveram mudanças no sentido do tempo de validade dos CRAFs, retroagindo a apenas 3 anos, de forma em que novos diplomas violam o princípio da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito. Com a inicial vieram os documentos, vamos pular aqui, ele transcreveu aqui tanto, ela na verdade é uma juíza, transcreveu tanto o decreto quanto a portaria, então ficou um despacho um pouquinho longo, mas o que importa está aqui no final. Cadê? Aqui. Da análise dos documentos e das normas postas ao caso, verifica-se que o autor possui certificado de registro com autorização para as atividades de registro de arma de fogo pelo prazo de 10 anos no termo do decreto 9847, isso nós já sabemos, senão nós não teríamos, né, ingressado com a ação. Deixa eu só ver aqui rapidinho se eu ocultei aqui onde estava o número do CR dele. Ah lá, tá, acho que tá tudo certo. Só para ter certeza, né, para não correr o risco de aparecer aqui o número do CR dele, apesar do processo ser público, etc. Neste contexto, o novo decreto não pode atacar o ato jurídico perfeito, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica. Portanto, se há publicação de uma nova norma que cria novo e reduz o prazo de validade para os certificados emitidos a atirador desportivo, caçador, colecionador e de registro de arma de fogo, os certificados já emitidos com validades em atos normativos anteriores, no caso de 10 anos, constituem ato jurídico perfeito e só poderá atingir fatos posteriores à sua publicação. Ou seja, o juiz está falando que nós já falamos aqui exaustivamente, que a regra só pode mudar dali para frente. Não pode esperar cobrar o escanteio para quando a bola estiver chegando na área o juiz gritar que vale gol com a mão. Agora, se você começar o jogo sabendo que vale gol com a mão, é outra história. Eu acho que assim dá para entender muito bem o que eu estou querendo dizer. Portanto, o decreto 11.615, seu artigo 80, acaba por aplicar os novos prazos de forma retroativa, sendo que estes acabam por diminuir o prazo de concessão anterior, demonstrando, vou colocar até o marca-texto aqui, vermelhinho,
demonstrando evidente violação ao ato jurídico perfeito, uma vez que a nova regulamentação em caráter abstrato acaba por impor o término de vigência antes do previsto em ato jurídico anterior, sem que tenha havido qualquer hipótese concreta para a revogação do ato administrativo. Assim sendo, o Estado tem o dever de proteger e promover a manutenção das expectativas legítimas que conduziram o cidadão a planejar suas atividades. O cara foi lá, se planejou, gastou um dinheiro para tirar o CR, sabendo que aquele documento valia por 10 anos. Aí vem um decreto presidencial e uma portaria e reduz a validade dos documentos. Isso é um verdadeiro absurdo. Sob pena de violação, inclusive, da garantia constitucional jurídica. Destarte, neste juízo de cognição sumária, infere-se que a aplicação de novos prazos de forma retroativa, conforme previsto no artigo 80, é inconstitucional por violar o ato jurídico perfeito, não podendo ser aplicado. De forma que os certificados de registro já concedidos devem manter o prazo de validade dado anteriormente, o que faz em surgir o fumus boniuri e ensejar a concessão da medida liminar. Fumus boniuris é basicamente a fumaça do bom direito, o indício de que você está pedindo algo que tem lógica. E o periculum in mora, que também é algo necessário para a concessão da medida, por sua vez, é o perigo da demora, no problema de demorar. Se demorar, vai ter uma consequência. Por isso, o juiz precisa ver ali a fumaça do bom direito, o indício de que você está certo e também ver o risco de demorar para dar uma decisão, para que aí ele dê essa liminar, esse pedido, né, conceda essa tutela de urgência. Por sua vez, se caracteriza ante a ineficácia a medida se concedida ao final, vez que o autor possui certificado de registro com data de emissão de 10 anos, podendo perder a eficácia ante a retroação para a validade de 3 anos. Desta forma, defiro o pedido de tutela provisória de urgência requerida para assegurar ao autor o direito de manter a validade já concedida e constante nos respectivos certificados de registro de arma de fogo emitidos anteriormente ao decreto 11.615. Ou seja, validade de 10 anos em respeito ao ato jurídico perfeito, devendo a autoridade administrativa se abster de praticar quaisquer atos tendentes a prejudicar o exercício do direito assegurado à presente decisão. Apresentar a contestação, vista as partes autoras, a réplica em 15 dias. Como puderam ver, mais uma aula, né? Deixa eu colocar aqui o nome da magistrada, mais uma aula aí emitida pela excelentíssima senhora doutora juíza federal Silvia Marlene de Castro Figueiredo, juíza federal. Parabéns pela decisão, excelência. Nada além do que a aplicação da norma, a aplicação da lei, a aplicação da Constituição Federal em algo tão absurdo. Como queria que todos os colegas da doutora avaliassem o caso e aplicassem somente a norma, sem as suas paixões, sem colocar os seus anseios, as suas convicções pessoais à frente da aplicação da norma, que é o que o cargo lhe traz como obrigação. Então, meus amigos, como puderam ver, está sim mais uma vez sendo garantido o direito de uma pessoa a manter a validade dos seus documentos depois dessa aula, dessa fundamentação, dessa decisão, dessa tutela de urgência. Essa pessoa aqui, claro que ainda precisa de uma decisão final, mas se a liminar já foi concedida, claro que a chance de uma decisão favorável é muito maior do que uma decisão desfavorável, apesar de não ser impossível, mas acho muito difícil uma reversão, já que esse é o entendimento. Está claro que foi ali retirado um direito constitucional desta pessoa, como foi tirado de outros milhares de cidadãos. Bom, meus amigos, então eu peço encarecidamente que vocês me ajudem a compartilhar muito esse vídeo, para que as pessoas vejam que sim, estão saindo decisões favoráveis e que sim, que vale a pena brigar, vale a pena pleitear os nossos direitos junto à justiça, que apesar de vez em quando ainda aparecer uma aberração ou outra, de modo geral, nós podemos sim confiar, como puderam ver, ainda temos decisões justas e honestas no sentido de aplicação da norma. Esse foi o vídeo de hoje, Andrei Blanco, Portal Armamentista. Tamo juntos. Até quando? Não sabemos.